Kelvin, vamos fazer um balanço desses primeiros jogos do Brasileiro, essas primeiras rodadas. 5 rodadas incompletas por causa da pandemia que gerou problemas em alguns clubes e adiamento de alguns jogos. Mas antes, aquele lembrete, inscreva-se no canal, lembre seus amigos, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho, de escola. Inscreva-se aqui no canal, na Cara do Gol com Heraldo Leite, deixe o seu recado, deixe a sua opinião, participe conosco. Clique, joinha, ative o sininho para receber as notificações, para você ficar sempre na cara do gol. Então, é um campeonato diferente, né? Tá algumas coisas estranhas. Flamengo brigando da metade para baixo da tabela de classificação, levando goleadas até inesperadas. Aquele 3-0 para o Atlético Goianiense, francamente, não estava no programa de ninguém. O Vasco brigando lá em cima. Quem, em sã consciência, poderia dizer que o Vasco, que teve as maiores dificuldades dentre os cariocas para montar seu time, para colocar o time de acordo com o técnico, um técnico novo, iniciante, e o Vasco lá em cima, 3 vitórias, 1 empate, tem um jogo a menos contra o Palmeiras, é verdade. Mas se esse jogo tivesse sido disputado, em que condições estava o Palmeiras na primeira rodada do Brasileiro? Sem ganhar de nenhum dos times da Série A, com dificuldades no Campeonato Paulista. Ganhou o campeonato? Ganhou o campeonato, mas sabe-se lá como, né? Com tantas dificuldades que teve o Vanderlei Luxemburgo lá para o Campeonato Paulista. E o time não estava bem, agora começa a se entrosar um pouco mais, mas estava passando por dificuldades enormes, muita cobrança da torcida, e talvez o Vasco naquele momento, com as surpresas que ele aprontou nesse início de campeonato, a vitória contra o São Paulo foi extraordinária, com autoridade, né? 2-0, podia ter sido até mais folgada, não fosse aquele pênalti arranjado lá no final pela arbitragem. Mas enfim, foram surpresas de um campeonato diferente dos campeonatos que a gente está acostumado a ver. Em todo o início de campeonato, a gente faz aquela previsão. Quem são os favoritos? Eu fiz a minha previsão. Os favoritos, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. Foram as minhas apostas. Vou perder, provavelmente, possivelmente. A gente sempre perde nessas apostas. Mas faz parte da brincadeira do futebol, do torcedor, fazer essas apostas. Quem vai cair? Atlético Goianiense, Coritiba, talvez Ceará ou Fortaleza, um dos dois. 2 times do Ceará na primeira divisão, com Minas tendo um só. Já é estranho por si só, né? Mas são apostas que nem sempre se confirmam. As coisas vão mudando. No meio do campeonato, tem janela, tem venda de jogador, tem contratação, tem troca de técnico. Caiu o técnico na segunda rodada do Brasileiro. O Coritiba mandou seu técnico embora, que é o Eduardo Barroca. Tinha perdido já para o Flamengo. Mas o que chama mais a atenção? E, aliás, falando dessa questão de treinadores, chama a atenção os 2 treinadores dos times mais populares do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. O Dominique Torrent, ele foi contratado como uma aposta do Flamengo, ou não foi? Quem contrata auxiliar, ainda que do Guardiola, para ser seu técnico? Acho, e disse isso nos meus comentários na Rádio Globo, na Rádio CBN, que Flamengo não é clube para técnico iniciante. Flamengo tem bagagem, história, dinheiro, estrutura para contratar técnico de ponta. Cheguei a fazer as minhas 2 indicações, entre aspas, não tem nada que indicar, mas enfim, comentando futebol, a gente tem que falar sobre isso, para o Flamengo. Ou seria o técnico do River Plate, o Galhardo, ou seria o Renato Gaúcho, melhor técnico brasileiro do momento. Mas é difícil tirar um técnico daqui ou de lá? Difícil, ninguém disse que não é. Não era difícil tirar o Jorge Jesus do Flamengo? Era muito difícil. E o Benfica veio aqui, tirou, pagou a multa e levou. O técnico quis. Se você convence o Renato de que vai ser bom, ele já cumpriu o seu ciclo no Grêmio, vai ser bom para ele iniciar um novo ciclo no Flamengo, vai ter estrutura disso, daquilo, contratação, tudo que ele pedir. Será que você não convence o Renato Gaúcho com o salário astronômico que o Flamengo pode pagar? A mesma coisa com o Galhardo, que já cumpriu o seu ciclo lá no River Plate. Ele hoje já está em nível de virar diretor esportivo do clube e não simplesmente um técnico de campo. São 5 anos de River Plate.
Será que o Flamengo não tem capacidade, estrutura, dinheiro, para convencer o Galhardo a vir treinar o Flamengo? Mas o Flamengo não quis tentar, ou se tentou, não forçou a barra, por razões outras que a gente talvez não saiba. No caso do Renato tem uma historinha de uma briga de egos, né? Porque o Renato um dia disse que vinha para o Flamengo, mas quando o Flamengo chamou ele não quis vir, agora então eu não chamo. Agora que está tudo bonito, né? O Flamengo tem um time bonito, um time bom, um time com capacidade de ganhar qualquer campeonato, entra em qualquer campeonato com possibilidade de ganhar, como favorito. Mas passou e trouxe o Domi Torrent para iniciar um trabalho como técnico. Eu acho que não é o caminho do Flamengo. Vai dar certo? Vamos esperar. Já que veio, é preciso esperar o técnico trabalhar. Ele já começou, nessa última partida do Flamengo, nesse 1-1 com o Botafogo, a mudar a tática do time. Já saiu daquela esquematização de um volante, 3 meias, 2 atacantes, que era o time do Jorge Jesus, para fazer um 4-3-3 clássico, com um volante, 2 meias, Diego e Everton Ribeiro, 2 pontas, pela direita Gabigol, pela esquerda Bruno Henrique, Pedro Rocha, e de centroavante Bruno Henrique. Mudou o time do Flamengo, a maneira de jogar. E isso leva tempo para o jogador assimilar. Como ele disse na entrevista depois do jogo, para que eles joguem de memória. O que é jogar de memória? É você jogar automaticamente, está sabendo qual é o lado do campo que você vai usar, como é que você vai jogar atacando ou defendendo, em que momento tem que pressionar, em que momento... Isso já, o time do Flamengo do Jorge Jesus fazia já automaticamente. O que o Domi quer é tempo para implantar a sua filosofia, suas ideias e o time fazer automaticamente. Agora, olha lá os resultados. Derrota para o Atlético Mineiro 1-0. Derrota para o Atlético Goianiense 3-0. Isso é goleada para mim. Depois veio o jogo contra o Coritiba, vitória de 1-0 e 2 empates contra o Grêmio e contra o Botafogo 1-1. Com 2 gols de pênalti marcados no finalzinho. Um aos 43 contra o Grêmio e contra o Botafogo no acréscimo dos acréscimos, já no último lance da partida, aos 55 minutos do segundo tempo. Enfim, não é a campanha que o torcedor do Flamengo possa achar normal. E a pressão vai existir. Se a diretoria vai ou não vai suportar e assumir para ela essa pressão, o tempo vai dizer. O caso do técnico do Vasco é diferente, é o inverso, porque o Vasco também fez uma aposta, mas o Vasco fez uma aposta porque o Vasco não está na condição do Flamengo de brigar por um técnico de ponta. O Vasco não tem estrutura financeira, não tem estrutura física, um centro de treinamento maravilhoso como o Flamengo tem, para dar ao treinador essa estrutura. Não pode oferecer contratações. Então o que fez o Vasco? Trabalhou com o que tinha em casa. Pegou Ramon, deu a ele a oportunidade e Ramon pegou o que tinha por ali, indicando uma ou outra contratação, apenas para pontuar o time, para preencher pontualmente carência do time, e colocou as suas ideias em campo. E funcionou muito mais rapidamente do que se imaginava. Ramon conseguiu 3 vitórias seguidas, 2-0 no Sport, 2-1 no São Paulo, 3-0 no Ceará, e empatou o jogo com o Grêmio. Acho que foi a pior atuação do time. Está pronto? Está em condição de pensar, brigar pelo título? Claro que não. É cedo ainda e é preciso ainda esperar esse trabalho funcionar mais tempo. O elenco é limitado, vão surgir os problemas de contusão, de suspensão, e isso evidentemente vai provocar desfalques que a gente vai ver se o time tem reposição à altura. Mas enfim, o que importa é avaliar o momento. O momento do Vasco é muito bom, diria excepcional. Pode, se ganhar o jogo do Palmeiras atrasado, pular para primeiro lugar em 5 rodadas. 5 primeiras rodadas do campeonato, o Vasco está brigando pelo primeiro lugar do campeonato. E isso é digno de aplauso, de elogio e de alento para a torcida vascaína. O Flamengo, ao contrário, tem motivos para se preocupar. Mas parece ser o clube de onde você tem para tirar soluções. Então é preciso um pouquinho de calma para não apressar as coisas. Botafogo e Fluminense estão mais ou menos ali no meio da tabela, como a gente esperava. Altos e baixos. O Botafogo conseguiu um resultado surpreendente, que foi a vitória sobre
o Atlético Mineiro, e uma atuação muito boa contra o Flamengo, quando esteve ganhando até o último lance da partida e aí sofreu o empate. Mas tanto Paulo Autuori quanto Odair Hellmann precisam continuar o seu trabalho diante das dificuldades que tem e que está dando alguns resultados, brigando na parte de cima da tabela. Mande o seu comentário, inscreva-se no canal para você ficar conosco sempre na cara do gol. Até a próxima!